A comunidade cristã é o lugar onde o Espírito se torna presente, que renova os corações no amor de Deus, fazendo de todos os irmãos um só em Cristo Jesus. Esta é uma afirmação do Papa Francisco durante uma catequese realizada em janeiro de 2014, no primeiro ano do seu pontificado, em uma série que dedicou aos sacramentos. Comunidade e sacramentos é o tema do nosso programa de hoje, dando continuidade a esta temporada em que nós estamos refletindo sobre a comunidade eclesial. E para nos ajudar nesse aprofundamento da temática, nós recebemos com alegria dois convidados que eu posso dizer que são apaixonados pela liturgia, pela catequese, por essa relação dos dois, apaixonados pela missão. A Margarete Albani, ela é catequista, agente de pastoral na Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, é formada em Filosofia e Teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória, especialista em liturgia pelo Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi. Atua na redação do Folheto Caminhada e no Círculo Bíblico lá da Arquidiocese de Vitória. Margarete, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal, uma alegria ter a sua presença com a gente. Também fico muito feliz de ter sido convidada, para esse momento de reflexão, nesses dois pontos tão importantes, que é a catequese e liturgia, que o meu primeiro amor foi a catequese, depois a liturgia pelo meu trabalho, mas estou muito feliz de ter sido convidada, como leiga atuante nessa igreja. Obrigado. Eu recebo também com alegria o Padre Domingos Ormonde, ele é da Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, colaborador da Revista de Liturgia e membro fundador da Rede Celebra de Liturgia, que congrega na sua maioria leigos e leigas dedicados à vida litúrgica nas comunidades e à sua formação. Padre Domingos, bem-vindo ao Igreja Sinodal. Obrigado. É uma satisfação poder conversar sobre esses assuntos e com gente que se interessa e que pesquisa, pelo menos se interessa muito pelo assunto, e então é muito bom. Obrigado, Margarete, e obrigado, Marcos. Ótimo. Eu quero começar assim essa nossa conversa olhando para a realidade das nossas comunidades. Em muitas comunidades há uma prática de catequese somente em virtude da recepção do sacramento. A catequese como um meio e o sacramento como um fim. Vai ali, faz a catequese, recebe o sacramento, pronto, acabou. Padre Domingos, qual que é a relação entre a comunidade eclesial e os sacramentos? A comunidade é que celebra o sacramento. O sacramento só tem sentido dentro da comunidade eclesial, não é? O sacramento, como a liturgia toda, é a fonte da vida comunitária e da vida cristã. Então, e o sacramento é essa fonte da onde aure toda a nossa força, que é o encontro vivo, com o mistério de Jesus. Então, tem tudo a ver, o sacramento e a vida comunitária. É a nossa fonte dominical, vamos dizer assim, depois se prolonga durante a semana, mas nossa fonte para a vida cristã. Margarete, eu queria trazer aqui, a partir dessa contribuição do Padre Domingos, nos fazendo olhar para essa relação bonita, só tem sentido o sacramento na comunidade, você também que é atuante na sua comunidade, o que é preciso, como é que as nossas comunidades podem favorecer uma melhor vivência dos sacramentos, uma melhor compreensão, de maneira mais integrada, de maneira mais participativa? Pois é, a comunidade precisa de ser essa comunidade acolhedora, Mas a gente percebe, assim, na a comunidade, e a catequese e os sacramentos, que vão em busca do sacramento, a gente percebe nos dias de hoje que as pessoas estão em busca só do sacramento, não de participação, de atuação na comunidade. Então, infelizmente, as pessoas vêm para a comunidade em busca do sacramento, não nessa vivência do sacramento, da igreja, de participar da liturgia, de beber nessa liturgia. Então, a gente tem essa dificuldade, de ter a comunidade eclesial atuante e as pessoas vêm em busca só do sacramento e não de participação ativa nessa comunidade.
Então, infelizmente, é essa a nossa realidade, como você falou antes, essa é a realidade, essa prática da igreja hoje, que está cada dia, né, mais presente a busca do sacramento, mas não a participação ativa da comunidade. Então, a comunidade precisa de ser esse instrumento, né, de levar para que as pessoas tenham conhecimento e participem melhor, né, desse momento. Uhum. Padre Domingos, também a partir aí da sua experiência pastoral, da sua realidade sociocultural na Diocese de Duque de Caxias, né? Como é que a gente pode, né, ainda nessa pergunta, né, favorecer uma melhor compreensão dos sacramentos de maneira mais integrada e participativa na comunidade? Eu queria ver uns 3 pontos assim. Primeiro, nós somos minoria, nós católicos somos minoria na Baixada Fluminense. E nós temos uma geração, uma segunda ou terceira geração de pais que foram do catolicismo sacramental, alguns de participação na igreja, no interior ou em outros estados do Brasil, e temos novas gerações, filhos que já foram criados na Baixada, na diversidade religiosa. E temos uma presença muito grande de evangélicos e de evangelização por parte dos evangélicos. Acho que é uma realidade geral das cidades e também da Amazônia, etc., do Nordeste também. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos uma dupla exigência. Ao mesmo tempo, formar comunidade cristã, porque nós já não temos mais muitas igrejas com muitas pessoas indo à missa. Aquele catolicismo dominical, ele é menor agora, porque temos menos pessoas em nossas igrejas, temos menos crianças procurando a catequese, menos pais, falando melhor, menos pais se interessando de colocar seus filhos na catequese, e temos mais avós que querem garantir a transmissão da fé. Então, há uma necessidade, ao mesmo tempo de trazer para a comunidade, formar a comunidade. E formar de maneira diferente, porque você não está mais numa época que as pessoas vão só para cumprir o preceito dominical. Elas têm que gostar da comunidade, têm que gostar da liturgia da comunidade, têm que gostar da homilia, têm que gostar do padre, dos agentes de pastoral. Tem que ser uma comunidade que atraia. Vamos usar uma palavra ruim, uma palavra comercial, mas a concorrência é muito grande no nosso meio aqui. E as pessoas hoje já não têm, também usando a linguagem do marketing, já não têm aquela fidelidade anterior ao catolicismo. Alguns têm uma raiz boa, têm muita simpatia, então é todo um desafio de formar comunidade. Não quero me prolongar, não, mas ainda vou dar uma palavrinha. Uhum. Então, tem uma questão que é a seguinte, quando a gente fala iniciação à vida cristã, sim, é iniciação à comunidade, porque não tem vida cristã sem uma pertença à comunidade de fé, uma identificação. Eu vi há um tempo atrás, vocês talvez tenham visto, um vídeo de crianças, cada uma delas no seu ambiente religioso. Crianças no candomblé, crianças no budismo, crianças evangélicas. É muito interessante esse vídeo, já não me lembro o nome, mas mostra muito bem a criança que vive no seu espaço de culto, que às vezes é um terreiro, às vezes é uma igreja, às vezes é um jardim, o espaço próprio daquela religião. E mostra também a criança com as vestes da religião e a criança falando com a linguagem da religião. Ou seja, demonstra que a criança tem uma vivência dentro daquele espaço religioso. Aí está o desafio, porque não é uma questão, não começa só pela iniciação à vida litúrgica, mas é uma iniciação à comunidade, ela tem que ter simpatia. Aí eu queria, e já acabo por aqui, já paro por aqui, nós temos
pouca intensidade de vida comunitária. As mães trabalham fora, mesmo as que não trabalham todo dia, mas são diaristas, são empregadas domésticas aqui na nossa região, são professoras. É uma diversidade muito grande e tem muito pouco tempo. Tem muito pouco vida comunitária, porque a pessoa reserva 1 hora para ir à igreja, 1 hora e meia para ir à igreja. Aqueles que são mais comprometidos. E essa 1 hora e meia é o horário da missa ou da celebração da palavra. E aí eu paro por aqui, só dizendo mais 2 coisas. Sim. Primeiro, a catequese evitando atividades paralelas. As atividades da catequese têm que ser comunidades da comunidade. Vou dar um exemplo bem claro. Maio vai coroar Nossa Senhora, não é coroação da catequese, tem que ter a coroação da comunidade, a coroação da imagem de Nossa Senhora, com a participação das crianças. Festa junina, não é festa junina da catequese, é festa junina da comunidade. E para a criança se sentir identificada com aquela comunidade de fé. E depois intensificar esses momentos ao longo do ano. A liturgia a gente fala daqui a pouco. Isso, olha aí que riqueza essa conversa com o Padre Domingos Ormondi, com a Margarete Albani, olhando para a realidade da comunidade. Não existe vivência sacramental fora da comunidade. E a catequese e a liturgia são esses 2 pilares da vida comunitária, né? Fortalece e dá um sentido. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa sobre comunidade e sacramentos. Até já! Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, refletindo hoje sobre comunidade e sacramentos e um olhar muito voltado para catequese e liturgia. Eu converso com a Margarete Albani, ela é catequista, agente de pastoral na Arquidiocese de Vitória, e o Padre Domingos Ormondi é liturgista e do clero da Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Margarete, eu quero começar com você. Esse bloco, né, nós olhamos um pouco para essa realidade bastante desafiadora. No bloco anterior, o Padre Domingos partilhando com a gente essa realidade da catequese. E eu queria trazer para esse contexto de uma igreja sinodal em que a gente está vivendo, né? Essa perspectiva, essa reflexão. Já nos aproximamos da primeira sessão da Assembleia Sinodal, depois de praticamente 2 anos aí de reflexão nas dioceses, nos países e nos continentes, né? Neste espírito, como é que as comunidades elas podem se tornar um lugar de encontro com o Senhor e favorecer, assim, essa vivência sacramental? Olha, eu vejo assim que a primeira coisa que a gente precisa é uma formação das lideranças. As nossas lideranças estão desanimadas, desesperançosas. Então, primeiro momento é formação em todos os níveis, porque as pessoas precisam de conhecer a realidade da igreja, conhecer a palavra, conhecer a igreja como um todo, né? Os ensinamentos da igreja. Então, o primeiro momento é a formação das lideranças e colocar elas têm esperança de um mundo melhor, né? Esperança no reino de Deus acontecendo. Então, o primeiro momento eu acredito que seja essa formação em todos os níveis. E a partir do momento que elas são formadas, elas vão ter uma outra consciência de igreja, né? De ser igreja, em missão, participando, em comunhão. Como o Papa está nos pedindo, uma igreja em comunhão, participação e missão. Para isso, elas precisam ser formadas. Então, é o primeiro momento. Depois, o outro momento que eu vejo que é muito importante é a participação na liturgia, que a liturgia é fonte e cume de toda a ação da igreja. Então, se a gente tem essa consciência, então nós vamos ser diferentes, nós vamos agir diferente, porque da liturgia que tudo surge, todas as ações pastorais vêm da liturgia, de vivência do mistério pascal, de celebrar o mistério pascal. E a catequese é esse espaço de educação na fé e a liturgia é esse espaço de celebrar a fé. Então, é importante que os agentes, né, todas as lideranças,
estejam integradas nessa igreja, conhecendo essa igreja e amando a igreja. Eu acho que é o primeiro ponto para a gente poder ser uma igreja sinodal a caminho, né, da comunhão, da participação e da missão. Excelente. Nos formar, né, Padre Domingos, como igreja. Eu acho que eu queria concordar com a Margarete, dizendo que a gente não dá conta desse mundo sem um laicato forte. Não é o momento de dispensar o laicato porque está aumentando o número de padres. Os padres sozinhos não contam. É bom que haja padres, claro, é indispensável para a igreja, mas tem que ter um laicato grande, maduro, corresponsável, com uma boa autonomia e muita criatividade, e ele próprio bem formado também. O laicato com boa formação não é intensível, ao contrário, aumenta a atuação, e nós só damos conta desse mundo. Por que os evangélicos cresceram? Porque há uma capilaridade, há dezenas, centenas, milhares de pessoas atuando a favor do Evangelho, anunciando Jesus, orando pelas pessoas, preocupando-se com as pessoas. Bem, então, em termos de liturgia, também eu acho fundamental uma liturgia completamente renovada. Voltar ao Vaticano II. Voltar. Nossa liturgia não pode ser um reflexo da liturgia de Roma. Nunca foi assim, nesses 2000 anos de igreja. Roma tem muito a ensinar para a gente, mas nós não podemos celebrar aqui no Brasil uma liturgia que seja uma imagem de Roma, com todo aquele aparato todo é próprio de Roma. Nós temos que celebrar uma liturgia dentro da grande inspiração do Vaticano II. E aí, investir na música, há às vezes uma contradição nas missas. A gente vê músicas muito avançadas, o pessoal dançando, ótimo, mexendo as mãos, cantando ritmos muito agradáveis, e no altar acontecendo uma liturgia quase tridentina, assim, uma liturgia muito semelhante a Roma, toda muito engessada. Mas então, uma liturgia viva, comunicativa. A homilia é fundamental. As pessoas muitas vezes escolhem a igreja por causa da música, por causa da liturgia. E nas cidades grandes, o pessoal tem a oportunidade de escolher a igreja, de escolher aquela liturgia que lhe faz bem espiritualmente. E as pessoas estão indo hoje à igreja por necessidades existenciais. Não é só por tradição. Então, as coisas estão mudando. É isso. Vamos em frente. Esse ponto que o senhor traz, né, e aí em diálogo com a Margarete, nos mostra essa realidade que a gente vive hoje. Até há uns 30 anos, a gente tinha ali uma única igreja, paróquias bastante numerosas, as pessoas eram praticamente obrigadas a ir porque só tinha aquela opção. Hoje não, as pessoas têm ali várias ofertas, então é um tipo de vinculação diferente, né? Não é só a vinculação geográfica, é uma vinculação afetiva, a vinculação litúrgica, né? E aí, já partindo pro finalmente aqui, né? O papo bom, com boas pessoas, a prosa passa muito rápida. Queria que a gente olhasse um pouquinho para as implicações da catequese, né? Da vida sacramental na vida dos cristãos. Na família, na sociedade, no seu ambiente de trabalho. Nós olhamos para essa realidade intracomunitária. Agora vamos olhar para fora. Quero começar ouvindo a Margarete. Eu vejo assim, que se o povo de Deus, né, se sente, né, pertencente a essa igreja, recebe os sacramentos, ela vai ter um compromisso muito maior com a comunidade, né? Se ela recebeu o sacramento, ela tem compromisso com a missão. Se ela é uma batizada, ela vai ter o compromisso de fazer o reino de Deus acontecer. Então, ela vai sair em missão. Então, é importante, assim, que a participação importante na catequese, né, uma formação na catequese, uma formação litúrgica, ouvir a palavra, que ela vai fazer a diferença
na sociedade. Sua fala vai ser diferente, seus posicionamentos vão ser diferentes. Acho que aí é importante a formação para que você seja um cristão autêntico, né, fazendo a diferença no mundo de hoje. Olha aí, testemunho e compromisso para fazer diferença no mundo de hoje. Padre Domingos, também a sua contribuição para essa pergunta. Na verdade, para os cristãos, de modo geral, a missa ou a celebração da palavra dominical, e hoje no Brasil nós crescemos muito nas últimas décadas, porque nós temos celebração da palavra em todas as comunidades. A Amazônia, as capelinhas da Amazônia se abrem para acolher lá no meio dos indígenas, nas nossas favelas. É uma realidade muito diferente essa que nós temos hoje daquela de 50 anos atrás. Então, a pessoa vai à igreja, ela vai encontrar o Evangelho, vai encontrar os irmãos, ela vai encontrar uma perspectiva de vida para aquela semana. Ela vai alimentada com o pão da vida, lá em Emaús, né? A palavra, a pessoa traz os seus sofrimentos, mas aí tem uma releitura da palavra a partir da Páscoa de Jesus, e depois o pão da vida que é comungado. Isso é a fonte, essa é a fonte para recomeçar a semana. Olha aí, que conversa agradável, quanto aprendizado no programa de hoje. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a Margarete Albani, leiga, catequista, formada em filosofia, em teologia, especialista em liturgia. Margarete, obrigado pela sua contribuição aqui no Igreja Sinodal. Eu que agradeço, né, a confiança, né, e estar aqui com vocês para dar essa mensagem, que as nossas comunidades sejam cada dia mais sinal de esperança nesse mundo. Assim seja. Padre Domingos Ormonde, também agradeço a sua participação e reflexão neste programa de hoje. Muito obrigado. Nada. Os leigos, não devem se esquecer. Eu sou um padre já velho, já tenho 41 anos de padre, mas os padres novos, a gente nunca esquecer que é um aprendizado. O mundo mudou muito. Então, nós estamos todos aprendendo a lidar com essa realidade nova. Mas como há uma reflexão por aí que diz que os tempos novos são uma oportunidade também para a evangelização e para uma nova fisionomia de igreja. Eu acho que isso é bem a inspiração do sínodo, né? É verdade. Um abraço a todos. Hoje nós avançamos nesta compreensão da comunidade a partir da sua relação com a catequese, com a liturgia, com a vivência dos sacramentos. Isso exige um esforço de todos nós para esta vivência. Você pode rever todos os nossos programas e compartilhar com seus amigos, com as pessoas da sua comunidade. Basta procurar @Igreja Sinodal no YouTube. Um abraço para você e até o próximo programa.